Fala galera, aqui quem fala é o Léo e depois de muitos meses que eu tô com esse fone, eu finalmente trago para vocês o meu vídeo sobre o Sennheiser Momentum True Wireless 2. Esse fone, ele tá assim num momento muito legal porque acabou de sair o 3. Isso quer dizer que obviamente o 2 abaixou de preço. E nós vamos falar se vale você pagar o que a Sennheiser pede por esse modelo. Bom, antes da gente falar do fone, obviamente vamos falar da embalagem. Para um fone deste preço, e aí peço desculpas, a caixa está um pouquinho amassada, eu trouxe ele dos Estados Unidos. Para um fone desse preço eu esperava uma embalagem melhor. Eu sei que ninguém liga para embalagem, quem me acompanha sabe que eu ligo muito para embalagem. Eu esperava uma embalagem um pouquinho melhor. Quando eu vi, fiquei até um pouco decepcionado, porque na verdade eu comprei na Best Buy, online, retirei na loja e eu vi, falei, pô, que embalagenzinha chinfrim que a Sennheiser colocou. Mas vamos lá. No geral, enfim, ela é compacta. A gente tem aqui foto do fone, esse é o modelo branco. A gente tem aqui Smart Pause, ou seja, ele pausa automaticamente a música de forma inteligente quando precisa. Ele tem ali um touch configurável, você tem acesso ao assistente de voz, você tem cancelamento de ruído ativo, que é uma coisa muito legal e tem que estar presente num fone desse preço. E a gente tem 7 mais 21 horas de bateria, o que quer dizer? O case vai te dar 21 horas de bateria e os fones em si 7 horas de bateria. O case, obviamente, carrega o fone, assim como a gente já vê aí em outros fones desse tipo. A gente tem aqui uma resistência IPX4. Se você não sabe o que é IPX4 ou IP qualquer coisa, aqui eu vou deixar o vídeo onde eu explico com detalhes o que significa isso e o que é cada número e cada letra. E aqui a gente tem algumas coisas de codecs, tem Qualcomm ADAPT-X, enfim, várias coisas. Aqui, enfim, tem praticamente o que eu falei ali na parte da frente explicado. Abrindo aqui a embalagem, nós temos uma embalagem acolchoada com espuma. Aqui, a gente teria o fone e os buds encaixadinhos aqui, eles estão aqui fora. Manuais em vários idiomas e tal, enfim. Tem francês, espanhol, português e holandês, caso você queira em holandês tem. Aqui nós temos os acessórios. Nessa parte de dentro eu confesso que até achei bem legal. A gente tem esse negocinho de plástico aqui com as borrachinhas extras. Além da que já vem no fone, a gente tem mais 3 tamanhos extras, então no total 4 conjuntos de borrachinhas. Aqui a gente tem um baita de um termo de garantia manual, enfim, sei lá o que é isso, muito grande, aqueles manuais que parecem um livro. Se você quiser ler, tem aqui. Enfim, tem aqui termo de garantia. Ponto legal é que a Sennheiser dá 2 anos de garantia para esse fone e ele tem esse super cabo gigante para você fazer o carregamento do seu fone. USB do tipo A numa ponta e, felizmente, USB do tipo C na outra. Então, de qualquer forma, não vamos reclamar que ele já tem USB do tipo C. Guardando isso aqui no cantinho, vamos falar sobre o fone em si. Tenho aqui a embalagem do fone, bem diferente do que a embalagem não, a caixinha, bem diferente do que eu tô acostumado a ver num fone. Essa caixa, ela é de tecido, toda de tecido e plástico branco, Aqui embaixo a gente tem uma etiquetinha também de plástico falando aqui sobre onde é feito e tudo mais. Adivinha onde é feito? China. Tecido, tudo de tecido aqui. Na parte de trás a gente tem um botãozinho, um LED para indicar alguma coisa de bateria quando está carregando e tudo mais, e a gente tem a conexão USB-C. Aqui na frente a gente não tem absolutamente nada, nenhum LEDzinho. Ponto importante, já que estamos falando do case, obviamente esse case é uma bateria, como eu falei, mas ele não tem suporte a carregamento por indução.
E aqui eu já vou lançar a real para vocês a respeito desse fone aqui da Sennheiser. Ele é um fone top de linha que custa lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, $300. É um preço bastante alto. Aqui no Brasil, ele é vendido por R$ 2.500, ou era vendido, né, quando era lançamento, por R$ 2.500, R$ 2.700. É muito caro. E quando você está falando de um fone muito caro, você espera que ele pelo menos atinja todas as suas expectativas em diversos pontos diferentes, né? Aqui não foi bem o caso. Quando a gente fala de Sennheiser, eu penso que eu vou comprar um fone e eu vou receber provavelmente o que tem, se não o que tem de melhor no mercado de fones, muito próximo disso. E esse fone ele me decepciona em vários aspectos, e isso me faz pensar, será que ele valeria R$ 2.700? Na minha opinião, não, mas você consegue comprar ele mais barato. Esse aqui, por exemplo, a unidade do vídeo, né, eu estou vendendo por muito menos do que R$ 2.500, menos da metade. Então, talvez possa valer a pena. Mas enfim, vamos voltar aqui. O que eu quero dizer com decepções? Primeiro, a embalagem, uma decepção besta, mas a embalagem poderia ser melhor. Segundo, ele não tem suporte a carregamento por indução. Toda vez que você vai carregar, você tem que conectar o cabo aqui. E isso, para mim, é uma experiência ruim, porque eu sempre, todos os fones, eu tinha 6 fones totalmente sem fio. Esse é o único que não carrega por indução. Aqui, né, abrindo a embalagem, a gente tem, né, a caixinha, né, tem tudo branquinho, ele é o modelo branco, tem preto também. Tá escrito Sennheiser, tem uma borrachinha aqui legal para não deixar bater, né? No geral, uma caixa que abre e fecha bem assim. E aqui a gente tem os buds. Falando de design, encaixe e tudo mais, ele dividiu opiniões. Porque assim, ele é todo de plástico e um plástico que me passa assim uma impressão simples, sabe? Um plástico que tem vários conectores, tem sensor aqui de proximidade com a pele, tem microfone, tem, né, para obviamente cancelar o ruído, a borrachinha aqui. Tem um formato um pouquinho esquisito, mas é muito confortável usar esse fone, tá muito confortável. Esse ponto, assim, muito bom para Sennheiser. Mas ele é todo de plástico, sei lá, me passou uma experiência ruim. Ao passo que aqui na parte de fora ele tem esse metal, alumínio, enfim, não sei o que é, texturizado, que é bem bonito. Então dividiu opiniões aí. É legal ou não é legal? É e não é legal, mas ele é de fato muito confortável. E aqui, né, enfim, tirando o outro bud aqui da embalagem, né, para vocês verem os dois completamente iguais. Tem muito conector, não sei para que tanto conector assim para carregar. Para quem me fala, tem 6, cara. Cada bud tem 6. E aqui, né, na embalagem a gente tem também. Eu acho que os dois de fora são ímãs, tá? Para ele ficar fixo, ele tem ímã aqui, ó, para encaixa super direitinho. E tem 4 conectores de carregamento. Colocando o fone, ele tem aqui mostrando qual que é o direito e qual que é o esquerdo. Para vocês verem como ele fica, ó. Fone colocado, ele é um pouquinho grande, ele veda muito bem, tá? Isso é verdade, eu praticamente estou me ouvindo muito abafado e ele é muito confortável. Se você deitar com ele, obviamente que ele não vai ficar confortável, né? Fone assim não é confortável para você usar deitado, mas eu acho ele relativamente discreto e realmente muito confortável. Acho que de todos os fones que eu tenho, ele é um dos mais confortáveis aí que eu tenho e uso no dia a dia. Mas, enfim, vou tirar aqui para eu poder me ouvir um pouquinho melhor. Pô, legal, show de bola, confortável, né? Enfim, mas vamos falar do que realmente importa. Som, cancelamento de ruído e etc. Em questão de cancelamento de ruído, eu achei que ele faz um trabalho muito bom, cancela bem o ruído de fato. Aí, nesse ponto, tá de acordo com o que eu esperava de um fone da Sennheiser. Cancela bem, você elimina muitos ruídos externos. Pousei no avião, ouvi muito pouca coisa, uso ele em casa, ouço pouca coisa. Então, nesse quesito cancelamento de ruído, ponto para Sennheiser. Sobre o áudio, tem um ponto importante. Ele tem uma qualidade de áudio boa, de fato,
mas o volume do áudio é baixo. O que eu quero dizer assim, para eu ouvir num som, numa altura, né, num volume que me agrada, eu tenho que chegar quase perto do máximo. E eu não costumo ouvir som muito alto. Então, não sei por que eu achei esse fone baixo. Esperava que ele tivesse um áudio um pouco mais alto. Não foi o que eu encontrei aqui. E aí até falo que me decepcionou um pouco, porque quando você olha as especificações desse fone, elas são muito boas, tá? Eu vou até abrir e ler para vocês, porque é bastante coisa, tá? Então, por exemplo, ele vai de 5 Hz a 21 kHz. Eu nunca vi um fone num range de frequências tão grande, de 5 Hz a 21 kHz. Isso quer dizer que ele vai conseguir reproduzir para vocês frequências que estão nessa faixa. Então você vai desde o muito grave até o extremamente agudo, a ponto de algumas pessoas nem conseguirem ouvir esses dois extremos, tá? De tão extremo que ele vai, né? Aí ele tem um driver de 7mm, ele tem um monte de codec, informação aqui um pouco mais técnica. Cadê? Aqui, ó, tem aptX, AAC, SBC, tem Bluetooth 5.1, que é bem legal, já é Bluetooth 5, né, 5 ou mais, o que é bem legal. Ele tem diversos perfis de Bluetooth aqui, tem cancelamento de ruído, enfim. Com base em tudo isso, eu esperava realmente uma qualidade muito boa, isso ele entrega, mas também esperava um volume legal e isso ele não me entregou. Sobre a bateria, a gente tem uma bateria aqui de 600 mAh, aqui nos buds de mais ou menos 60 cada um. A bateria dura bastante, tá? E nunca foi um problema, nunca fiquei na mão usando fone, né? Case mais fone, durou bastante tempo e tô nesse ponto, acho que não tem do que falar, super legal, assim. Se você quiser carregar ele de 0 a 100%, vai levar mais ou menos 1h30 para ele fazer isso. E se você carregar por 10 minutos, ele vai te fornecer 1h30 de reprodução de áudio, que é bem legal. Então, né, ele é bem versátil, o USB-C também favorece isso, enfim, o conjunto como um todo legal. E aí, claro, né, ele tem também um aplicativo da Sennheiser. Vou até colocar o fone aqui para a gente dar uma olhada. Um ponto que eu esqueci de falar para vocês. Quando eu tiro o fone, coloco ele no ouvido, ele, como todo fone, ele fala alguma coisa para você, né? Tipo, pareando, conectado, alguma coisa assim. A voz que fala parece daquelas caixas de som, sabe assim, Xing Ling, que a mulher fala Bluetooth connecting. É muito esquisito, cara, na moral. Enfim, ela tá falando aqui para eu recarregar o headset, porque de fato a bateria tá bem baixa. E aqui a gente tem um aplicativo da Sennheiser, como vocês estão vendo aí. Eu achei um aplicativo bastante limitado, tá? Aqui ele está conectado no meu celular, o Z Fold nem existe mais, já vendi. E ele também está conectado no meu Mac. Opa! Aqui, se você quiser, você pode definir um equalizador, bem simples, tá? O equalizador, bem simples mesmo. E aqui a gente tem, né, a opção de High-End Sound Tuning, que é para você colocar um grave mais claro, enfim, para melhorar a qualidade do áudio. Se você quiser, você tem aqui presets, né, para você, tipo pop, rock, aqueles equalizadores pré-selecionados. Aqui a gente tem essa questão do Soundcheck, ele cria um equalizador customizado, né, usando essa parada de Soundcheck, ele vai provavelmente ouvir o ambiente, alguma coisa assim, e definir o equalizador. O duro de você usar isso aqui é que você tem que se registrar para usar. E aí eu acho ruim, né, acaba perdendo um pouco a funcionalidade. Aqui a gente tem a opção do cancelamento de ruído, você pode desligar ou você pode ligar. Não consegui configurar isso, tá? Assim, tipo, meio termo ali, ou é ligado ou é desligado. Aqui a gente tem Sound Zones, nem sei o que é isso, hein? Você consegue configurar
funcionalidades, o Sony tinha isso aqui, você consegue configurar funcionalidades de acordo com o lugar onde você está. Então, por exemplo, você pode configurar para quando você estiver em casa o cancelamento de ruído está sempre ativo, quando você está na academia está sempre desativado, coisas desse tipo. Aqui a gente tem o Transparent Hearing, que é o quê? Aquele modo ambiente para você ouvir. Então, por exemplo, você pode configurar, agora eu liguei, eu estou me ouvindo muito bem, e você pode, né, deixar ele desligado, né, que é o normal, cancelamento de ruído ativo. Com música você pode deixar ele ativado, então o som do ambiente entra no fone, né, então é legal para caso você esteja correndo aí na rua, alguma coisa assim, você não né, pegar um carro, ouvir a buzina, né, tudo mais, ajuda bastante. Tem aqui a opção de você pausar a música, né? Então deixar o Transparent Hearing com música ou sem música. Tem aqui, obviamente, os controles touch, se você quiser você pode desativar e você pode customizar. Então, por exemplo, ó, tá aqui direita, esquerda, ó, clica uma vez, atende ligação, clica duas, rejeita, e aqui o controle de música, né? Então, por exemplo, você pode configurar aqui do jeito que você quiser. E aqui, por fim, você tem essa questão de side tone aqui, para você ter uma experiência melhor com a sua própria voz enquanto você estiver em ligação. Ele está ativado, mas eu nunca nem atendo ligação com ele. Tirando isso, se você quiser, você pode atualizar firmware, você pode mudar aqui a linguagem, né, do fone. Então, por exemplo, ele está em inglês, nem sei que outras línguas tem, porque eu não consigo nem ver. Enfim, no geral, eu acho que poderia ter mais coisas, tá? Esse aplicativo foi atualizado há pouco tempo, ele trouxe mais funcionalidades, mas eu ainda, sei lá, esperava um equalizador talvez um pouquinho melhor, alguma coisa um pouquinho mais chique, vamos dizer assim, né? Com um pouquinho mais de funcionalidades. Mas no geral é isso que o Sennheiser vai te oferecer, uma qualidade muito boa, um volume não tão bom, cancelamento de ruído bom, poderia ter um carregamento por indução, o design dele também é um pouquinho esquisito, enfim. No geral, por R$ 2.700 eu acho que ele não vale a pena. Você consegue encontrar na internet por mais ou menos R$ 1.800. Acho salgado também, tá? Por exemplo, se eu tiver que escolher entre esse Sennheiser e um Sony WF-1000XM4, por exemplo, ou o XM4, eu iria nele. Eu iria no XM4, não iria nesse Sennheiser. Mas, se você quiser, você acha aí, até por exemplo o meu eu estou vendendo por R$ 1.200, se eu não me engano, vou deixar o link aqui na descrição caso você queira comprar ele também. É um fone legal, traz qualidade, talvez para audiófilos ele faça um pouquinho mais de sentido, para o usuário comum eu acho que você tem opções melhores para adquirir no mercado brasileiro e até mesmo no internacional, se você tiver acesso a ele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.